Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Arquivo Manuscrito. Fico muito feliz que você esteja aqui. E hoje a gente vai falar sobre se você quiser viver mais, leia mais. Então, nas últimas duas aulas a gente passou ali sobre a história da leitura, como que ela surgiu, como que surgiu os primeiros livros e como que eles chegaram até o Brasil. Também a gente viu que ler era algo para pessoas extremamente privilegiadas na nossa sociedade, mas hoje qualquer pessoa pode ler um livro até de graça, sem ter que pagar o preço de uma vinharia, que era o preço dos livros antigamente. E aí hoje eu vou te mostrar por que a leitura é algo tão importante. Tu já se perguntou por que as pessoas são tão fixadas em leitura? Porque tem gente que devora livros e continua comprando livros e tá sempre lendo um livro. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. Eu sempre estou lendo livros e eu fico agoniada quando eu não leio algo. Então eu parei para estudar e percebi o quão poderoso é esse hábito na nossa vida. Imagina, se eu te dissesse que existe um hábito que você faz sentado no sofá da sua sala, que vai aumentar a sua expectativa de vida, vai melhorar a tua memória, vai melhorar a sua empatia com as outras pessoas, vai ajudar a proteger teu cérebro contra demências e ainda vai ampliar a sua visão de mundo? Pois bem, estamos falando do hábito de leitura. Muitos acham que parar para ler um livro de ficção, por exemplo, é total perda de tempo, é bobagem. Mas na verdade, isso é tempo ganho de vida e qualidade de vida. Deixa eu te explicar melhor. Tem um estudo que saiu em 2024 chamado Reading for Lifelong Health. Traduzindo, seria lendo para ter uma longa vida com saúde. Foi feito por 3 pesquisadoras e esse paper, para quem não sabe, paper é um artigo científico, tá? Então, nesse paper, as pesquisadoras falam sobre como aprender a ler na infância não afeta só a alfabetização da criança, mas também a saúde física e mental por toda a vida daquele indivíduo. Existe uma forte relação positiva entre a alfabetização na infância e os resultados de saúde física e mental na vida adulta, ou seja, ter acesso a livros resulta em maior desempenho neurocognitivo e melhor saúde física na vida adulta. Para tu entender melhor, elas trouxeram um outro artigo que acompanhou vários adultos ao longo de 12 anos. E esse estudo encontrou o seguinte, que pessoas que leem livros regularmente vivem, em média, quase 23 meses a mais do que pessoas que não leem. 23 meses, quase 2 anos, só por você ter criado o hábito de leitura. E o estudo foi ainda mais específico. Adultos que leem mais de 3,5 horas por semana, isso dá em média ali 30 minutos por dia, tiveram 20% menos de chance de morrer durante o período do estudo. É menos que um episódio de série, é menos que uma scrollada no Instagram, e a ciência diz que isso muda quanto tempo você vive. Aí pensa comigo, combina a leitura com uma boa alimentação, com exercícios regulares, com um sono regulado e com bons relacionamentos interpessoais. Cara, são coisas triviais, mas que, se feitas bem e com consistência, te dão muitos anos de vida a mais. E aí eu fico pensando como que vai estar a minha geração daqui 40 anos. Eu nasci ali em 2002, tenho 23 anos, e eu vejo que talvez vai ter 2 tipos de pessoas no futuro. As que cuidaram dessas coisas básicas de saúde, como alimentação, sono, uso de substâncias, que liam livros, que exercitavam a mente, ou seja, pessoas que tiveram bons hábitos. E por consequência, elas irão viver mais e melhor.
E aí, do outro lado, a gente vai ter as pessoas que vão estar morrendo com 50 anos de idade porque foram totalmente relaxadas com a própria saúde. Eu vejo muitas pessoas da minha idade, assim, usando álcool, cigarro eletrônico e outros tipos de drogas, como se não houvesse amanhã, mas o amanhã chega e ele cobra muito caro, principalmente quando a gente fala da nossa saúde, porque isso não importa quanto de grana você tem, não tem como recuperar. Enfim, só uma reflexão minha, porque me preocupa pensar nisso, sabe? Hoje nós temos tantos conhecimentos, mas parece que estamos tão burros. Bom, continuando o raciocínio, se a leitura é tão importante, então nós devemos incentivar ela nas escolas, correto? Pois é lá que as crianças começam a ler e a escrever. Mas aí veio a pandemia. As pesquisadoras do estudo que eu citei anteriormente trouxeram que a pandemia de Covid-19 levou ao fechamento de aproximadamente 130 mil escolas nos Estados Unidos, afetando 57 milhões de crianças. Durante o fechamento das escolas, 93% dos estudantes em todo o país participaram de alguma forma de ensino remoto. E estima-se que 67% das habilidades de alfabetização desenvolvidas no jardim de infância foram perdidas durante a pandemia. Isso a gente está falando do contexto de Estados Unidos. Pensa que lá eles são muito mais avançados tecnologicamente que o Brasil e as pessoas têm muito mais condições de ter acesso a dispositivos eletrônicos. E eles conseguiram fazer com que só 93% dos estudantes participassem do ensino remoto. Agora tu imagina isso no Brasil. E eu fui atrás de dados e eu encontrei aqui que em 2021 o MEC e a Alfabetiza Brasil indicou que apenas 4 em cada 10 crianças do segundo ano estavam alfabetizadas, contra 6 em cada 10 em 2019, ali antes da pandemia. Aí eu olhei esses dados e eu fiquei pensando, quando estava tudo bem, quando não tinha pandemia, quando estava todo mundo indo para a escola normalmente, a taxa de crianças que estavam sendo alfabetizadas era 6 em cada 10? Como assim? Aí eu fui atrás de outro dado e o SAEB mostrou que no segundo ano do ensino fundamental, a perda foi maior em língua portuguesa. E a proporção de crianças que não sabiam ler nem escrever palavras isoladas subiu de 15% em 2019, antes da pandemia, para 34% em 2021. Aí o governo até lançou propostas de recuperação e, segundo eles, tivemos bons resultados. Em 2023, 56% das crianças do segundo ano estavam alfabetizadas, percentual que subiu para 59% em 2024 e chegou a 66% em 2025, superando ali a meta estabelecida para aquele ano. E aí os jornais e as escolas comemoraram esses dados de 66%. Mas eu te pergunto, o que é que fizemos com 44% das crianças que não conseguiram alcançar um bom nível de alfabetização? Crianças que vão entrar para os dados do INAF como analfabetos funcionais. E aí, o que a gente vai fazer? Aí, voltando para o estudo das 3 pesquisadoras, elas trouxeram o seguinte: a poderosa influência dos livros e da alfabetização manifesta-se em diversas métricas, desde o sucesso acadêmico até habilidades socioemocionais e a saúde física e mental do indivíduo. Então, esses 44% de crianças, elas já estão crescendo com uma desvantagem em frente a essas 66%, porque elas não aprenderam algo básico, que é saber ler e escrever. Se uma criança não aprende a ler bem nos primeiros anos de escola,
as chances de apresentar baixo desempenho acadêmico aumentam significativamente. Então, ali é uma janela de neuroplasticidade que não pode ser desperdiçada, porque os dados dizem: quem tem o hábito de leitura vive mais. Mas como que as nossas crianças vão criar esse hábito se muitas nem aprenderam a ler direito? E Amanda, como que a leitura impacta assim tanto na nossa saúde? E eu vou te trazer aqui mais alguns dados e estudos para simplificar isso. Teve um estudo realizado em 2006 que trouxe evidências sobre o papel da alfabetização no autocuidado de doenças. Pacientes adultos com diabetes mellitus tipo 2, com elevados níveis de habilidade de leitura, apresentaram controle glicêmico estatisticamente melhor do que aqueles que não possuíam. Ou seja, as pessoas que liam mais provavelmente tiveram melhores resultados porque conseguiram ler e interpretar as orientações do tratamento médico com mais facilidade, o que favorece o autocuidado e o controle glicêmico. Que louco, né, cara? Isso me lembra um vídeo de uma, eu não lembro se era uma médica ou uma enfermeira, que ela trouxe alguns exemplos assim bizarros de como as pessoas usavam os medicamentos de forma equivocada por falta de conhecimento. Aí ela trouxe o exemplo de uma idosa em que ela mostrou como que aplicava a insulina. Ela pegou uma laranja para demonstrar, né? Pegou a laranja, demonstrou, ó, tu aplica assim e tal. Aí tá. Passou algum tempo, era para a idosa estar aplicando nela. E ela voltou, fez os exames e estava tudo igual. A diabetes dela não tinha melhorado. A enfermeira perguntou: tá, mas como é que você está aplicando esse remédio, senhora? Aí ela falou que ela pegava uma laranja todos os dias, aplicava insulina, então ela comia laranja. E também teve um outro exemplo de duas irmãs que elas queriam começar a usar anticoncepcional para não engravidar e elas moravam na mesma casa. Então elas pegaram todos os comprimidos, colocaram dentro do filtro de água e elas tomavam aquela água todos os dias. Aí um tempo depois, as duas irmãs apareceram grávidas. Então assim, esse é um exemplo real de como que a falta de conhecimento, né, de letramento, de habilidade de leitura impacta como as pessoas fazem o autocuidado delas. Muitas não conseguem nem interpretar direito informações de como usar remédios corretamente. Isso é muito sério, porque é algo tão básico pra gente, mas que as pessoas simplesmente não conseguem ter o senso ali, o tato de interpretar. Isso é triste, é muito triste. Aí também o estudo traz que indivíduos com menor nível de alfabetização têm menos probabilidade de realizar medidas preventivas regulares de saúde, como exames de Papa Nicolau, mamografias, vacinações, porque elas não têm conhecimento sobre essas questões, não entendem que é importante ir atrás dos exames, das vacinas e acabam tendo as doenças que podem diminuir o tempo de vida delas. E entre crianças mais velhas e adolescentes, níveis mais baixos de alfabetização estão associados a maiores riscos de violência, comportamento agressivo, uso de substâncias e infecções sexualmente transmissíveis. E adicionando uma outra coisa aqui, vozes da minha cabeça agora, tá? Também aumenta o risco de gravidez na adolescência. E aí pensa, a criança que nasce ali provavelmente não vai ter uma boa educação, porque os pais já não tiveram, eram jovens, não tiveram um bom nível de educação, aí pararam a escola para ter a criança e assim vai. É um ciclo vicioso que nunca acaba. Enfim, pessoal, eu trouxe aí sobre a saúde física e fisiológica, né? E a parte cognitiva e mental eu deixo para a próxima aula, tá bom? Uma frase para você refletir um pouco sobre toda essa questão. Ler não é só decodificar palavras, é construir autonomia, saúde
e um futuro próspero. Me diz aí nos comentários o que você achou e se você já tinha pensado que o hábito de leitura era tão poderoso assim. Até a próxima aula. Tchau!